Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar o nosso texto das Santas Chagas, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que tenhamos uma semana abençoada, que possamos realizar todas as nossas atividades nessa semana, que possamos produzir nas pessoas o bem que Deus pede, que possamos ter misericórdia com as pessoas com quem convivemos, aquelas que nos são tão difíceis ou às vezes aquelas que são ásperas, rudes. Às vezes tem palavras tão duras, mas que a gente possa olhar para elas com compaixão. Com a compaixão que Jesus me olha, com a compaixão que Jesus me vê, com a compaixão que Deus me vê. Então peçamos, meus irmãos, nesse texto das Santas Chagas, nesse início de semana, estamos aí na segunda semana da Quaresma, né? Mais uma semana aí para nós lutarmos e vencermos, praticarmos as nossas penitências, cumprirmos o que a gente prometeu que ia fazer dentro das nossas possibilidades, né? Então que Jesus nos ajude. Deus, vinde a nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobrindo-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Rezemos 3 vezes. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Tudo isso vos pedimos, Senhor, tudo aquilo que está em nosso coração, e que confiamos em vós, Senhor. Nós confiamos em Ti. Mesmo diante das tribulações e das preocupações, confiamos em Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aí terminamos o texto das nossas santas chagas. Hoje eu trouxe essa Nossa Senhora, que eu ganhei lá dos arautos do Evangelho, né? Quando você começa a conhecer, começa a participar, você ajuda eles, né? Que é uma contribuição pequena, às vezes de R$20. Aí eles enviam para você, se cadastra, né? Aí eles enviam para vocês no dia do aniversário, às vezes vem o calendário do ano, né? Que você adquire. Então é uma obra que a gente pode ajudar, né? E essa Nossa Senhora, eu particularmente, de todas as imagens que eu já vi de Nossa Senhora, e olha que eu sou apaixonada por todas elas, essa é a que me encanta, essa imagem dela. É como se ela estivesse viva para mim, né? É impressionante esse coração dela pelo lado de fora. Ela tem um terço também, né? Aqui não dá para ver, mas ela tem um terço. Deixa eu levantar mais um pouquinho. Aqui, ó. Ela segura o terço, né? A mão tá aqui mostrando o coração. A outra mão tá como se ela suplicasse, né? E esse coração de Nossa Senhora tá rodeado com a coroa de espinhos do seu filho, porque ela sentiu as dores que ele sentiu, né? Uma mãe sempre sente a dor de um filho. Por mais que a gente diga assim, não, às vezes a gente ouve cada besteira, cada heresia, vamos dizer assim, sobre Nossa Senhora. E a gente que é mãe, dia a dia mesmo, quando acontece uma coisa com o filho da gente, que a gente não pode fazer nada por ele, dói tanto.
Imagine Nossa Senhora vendo seu filho naquele estado em que ele estava, apanhando tanto, sendo chutado. Por mais que ela sendo cheia da graça, por mais que ela estava sendo amparada pelo Pai, Deus, né? Ela sentiu, doeu demais, o coração dela doeu. Ela carregou o que Jesus carregou ali na cabeça, na coroa de espinhos, Nossa Senhora carregou no coração. Aquela dor de ver, né? Eu lembro que no filme do Mel Gibson, né? Lá da Paixão, tem a cena que ela fala que quer ver ele e João leva ela por outro lugar e ela fica num corredor e ele fala, mãe, ele fala, né? Vamos, né? Ele ainda não chamava ela de mãe, né? Mas vamos, vamos. E aí ela encosta num muro, né, numa parede, ela respira fundo, aí ela lembra quando Jesus caiu pequeno e ela foi ao socorro dele, pegou ele no colo e acalentou, né? Como quem diz assim, eu estou aqui, meu filho, eu te seguro. E aí ela criou coragem, gente. Porque por mais que Nossa Senhora é pura, santa, sem pecado, você já imaginou você se deparar com seu filho todo ensanguentado, todo apanhado, dilacerado, a carne do rosto toda machucada, só o sangue e o corpo em carne viva? Não é fácil. A dor de Nossa Senhora deve ter sido tão grande, que a gente não tem ideia, a gente não tem noção. E mesmo sabendo, e aí quando ela vai, né, ao encontro de Jesus, ele abaixa e cai, e ela fala, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui. E no filme do Mel Gibson, não tem um diálogo lá na narração, né, da Paixão de Cristo, mas no filme de Mel Gibson ele acrescentou o que está escrito lá em Apocalipse, né? Eis que faço nova todas as coisas, inclusive a ele, né? Ele deu a força para ela, e ela, como a gente já sabe, e está escrito na Bíblia que Nossa Senhora guardava tudo no coração, então provavelmente essa frase ela guardou, eis que faço nova todas as coisas, então ele vai fazer tudo novo. Eu creio, é uma nova criação, né? Jesus veio morrer por nós, ele veio fazer a nova criação, a criação que o pecado destruiu, o nosso pecado. E eu fico impressionada, mesmo que a gente sabe que tem pessoas que falam mal da mãe de Jesus, que fazem tantas coisas ruins e quebram a imagem delas e chuta ela e fala que ela não é ninguém e faz um auê. Fico impressionada como ela é capaz de amar. Eu sei, eu na minha humilde, né, pessoa, né? Eu sei que Nossa Senhora ama a todos, mas ela nos ama, nós matamos o filho dela. Eu sei que não poderia ser diferente. Nossa Senhora nunca, jamais passou na cabeça dela que nós fomos, mesmo sendo culpados, né? Não, eles são culpados. Tenho certeza que não. O tempo todo no coração dela surgia a palavra misericórdia, Senhor. Misericórdia dos teus filhos. Ela realmente foi a rainha Esther, né? Pedindo lá ao rei naquele tempo para que salvasse o seu povo. Nossa Senhora, a rainha Esther, pedindo para que salve a humanidade. Ela continua fazendo o mesmo papel, ela continua aparecendo, ela continua rogando, ela continua pedindo, ela continua direcionando, ela continua dizendo, e ela continua agradecendo a quem ouve o seu apelo. Se afaste do pecado, se afaste do pecado, se afaste do pecado. O pecado destruiu a humanidade e mesmo assim a humanidade ainda continua pecando. E não é pouco não, é de com força. É só a gente olhar para a nossa própria casa, nossa própria família. Os pecados são gritantes. E dentro de uma escola, então, aí que tem pecado mesmo. Por isso que a gente tem que ter, nós temos que ser aquela luz. Nós temos que ser aquela pedrinha de sal, igual eu falei na semana passada, né, da panela de pressão. Imagina a escola como uma panela de pressão. Você é aquele sal que salga ali a panela de pressão, que deixa no sabor bom. Porque você vai estar sempre intercedendo pelos seus colegas, você está sempre intercedendo pelos seus alunos. Esse é o nosso papel. Se a gente for para o nosso trabalho dentro da escola, simplesmente porque eu quero receber o salário no final do mês,
como diz as leituras do Evangelho, né, que Jesus é bem justo nisso, que a gente esquece que a justiça... Eu sou justa, mas Jesus é justíssimo, né? Eu tento ser justa, mas Jesus é irrepreensível, não tem comparação. Se a gente vai para o emprego da gente, a gente só recebe a nossa recompensa é o salário, então a gente não vai ter graça nenhuma ali, ó. Como ele disse lá na leitura do Evangelho, você já recebeu sua recompensa. A recompensa é o salário que você quer? Pois então tá aí, entrega a você. Mas se a gente se coloca como servo, Senhor, eu sei que todo trabalhador merece o teu sustento. Ele também diz, né? Então o nosso sustento é o nosso salário. Mas eu confio em ti em primeiro lugar. Eu preciso de ti em primeiro lugar. Eu confio em ti em primeiro lugar. Eu não posso entrar naquela escola sem o Senhor em primeiro lugar. Eu não posso ir para aquela sala de aula sem o Senhor. Eu não posso. Eu não posso. Então a gente vai se colocando nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus e vai rogando. E as mudanças vão acontecendo, mesmo que a gente não veja. Mesmo que a gente não perceba, as mudanças vão acontecendo. Mesmo que seja de uma forma sutil. Né? Os frutos não são... Eu não planto um pé de tomate hoje e eu colho ele amanhã, não, demora. Aquele grão vai morrer na terra, vai precisar de água, do sol, aí ele vai começar a crescer, o talo dele é fino, depois é que ele vai pegando a forma, né? Então a gente precisa entender isso. Mas não, o professor, eu falo professor porque o professor da sala de aula é o que carrega uma escola mesmo, né? Ele quer falar uma vez e quer que o menino entenda. Não vai. Não vai. Você vai ter que falar várias vezes, igual na sua casa. Quem tem filho sabe. Tira a toalha molhada de cima da cama. Uma vez. Tira a toalha molhada de cima da cama. Duas vezes. Tira a toalha molhada de cima da cama. Três. Tira a toalha molhada. Quatro. Tira a toalha. Tem vezes que vai 1 ano, 2 anos você falando a mesma coisa. Aí até a minha filha pergunta, e onde é que eu vou colocar essa toalha? Se aqui no meu quarto não tem corda. Então a gente tem que saber também onde é que eu vou colocar, onde é que ela vai colocar essa toalha. Eu penduro ela na porta do quarto, né? Mas ela não dá conta, ela é pequena. Então tira a toalha de cima da cama, eu vou botar onde? Então a gente tem que ter essa noção. Dentro de uma sala de aula também. Para de fazer bagunça, menino, mas vamos ajudar ele a focar em outra coisa. Vamos ajudar ele a ver as possibilidades que ele tem. Ao invés de fazer bagunça, ele tem outras possibilidades, né? Hoje, meus irmãos, eu trouxe para nós aqui refletirmos em algo assim que eu acredito que é bem proveitoso na função de professor dentro de uma sala de aula. Às vezes, eu fico olhando o YouTube, né? Eu assisto muitos vídeos, muitas homilias, palestras, né? Assim, me predisponho mesmo a ouvir enquanto eu tô lavando o banheiro, enquanto eu tô limpando a casa, eu vou ouvindo umas coisas que me fortifiquem, né? A gente fala, o celular escuta, né? E me mandaram, né? Veio rolando, caiu no meu YouTube, um filme chamado O Triunfo. Ele é de 2006, eu não conhecia. Então, 2006 para 2026, né? Tem 20 anos, né? Então, esse filme, ele relata uma vida de um professor, que é muito bom que vocês assistam. Aqui nós vamos refletir, então eu vou falar algumas coisas, né? Ele relata a vida de um professor que era do interior e a turma dele era a melhor turma da escola. E, assim, o começo do filme é muito interessante, porque tem um menino dentro de uma lata de lixo. E aí ele pergunta, o que você está fazendo aí dentro dessa lata de lixo? Ele disse, o meu professor disse que eu sou burro, que eu não sei de nada e que eu mereço estar no lixo. Então ele fica dentro da lata do lixo, aí que não consegue entender nada. Aí ele pergunta, muito prazer, qual é o seu nome? Meu nome é Clark, né? O nome dele no filme. E aí ele vai conversando, ele fala pro menino, nossa, eu sou tão esquecido, como é meu nome mesmo? Ele disse, o seu nome é Senhor Clark. Aí ele tira o menino da lata do lixo e fala, tá vendo? Você aprendeu alguma coisa. Então é essa sutileza, gente. É tão lindo quando a gente vê. E eu assisti o filme pensando, eu sei que o professor não vai fazer isso. Eu sei que não tem professor que vai conseguir fazer isso, porque professor, ele já tem uma carga de trabalho enorme, ele não tem tempo para isso. É isso que a gente pensa, né?
Se você não tem tempo para ajudar o próximo aqui na Terra, você vai ter tempo para ajudar o próximo quando? Quando morrer? Não tem mais jeito. E é igual eu falei, quando aposentar, piorou. Se você trabalha só para você ganhar aposentadoria e ficar ganhando sem trabalhar, meu irmão, esse seu pensamento aí tá muito fraco, hein? Então vamos lá, o que ele trabalha nesse filme? A indisciplina, a violência e a indiferença, que é o que todo professor enfrenta dentro de uma sala de aula. A indisciplina, enfrenta a violência e enfrenta a indiferença. E aí ele mora no interior e ele fala que os alunos têm que sonhar alto, que eles têm que sonhar com coisas boas, né? Que eles têm que sonhar com o futuro. E necessariamente esse sonhar com o futuro não quer dizer que eu tenho que ficar ansioso com ele, porque quem põe a sua esperança em Deus não fica ansioso com coisa alguma. Pode até ficar um pouco assim agoniado, mas daqui a pouco ele lembra, não, Deus está no controle e volta ao seu normal. Mas para você chegar nesse patamar aí, meu amigo, você vai derramar lágrima, viu, minha amiga? Vai derramar lágrima, vai ter que chorar muito, vai ter que ajoelhar, vai ter que pedir a Deus, vai ter que comungar, vai ter que confessar, vai ter que rezar muito texto, vai ter que ler muito a Bíblia. Não adianta a gente ficar achando que isso cai do céu fácil, que não é, não. Então ele vai para uma cidade, né, de Nova York, né, que só de falar o nome Nova York a gente tem uma ideia, porque quem lê jornal e quem conhece um pouquinho da cultura americana, quem lê, né, sabe que não é uma cidade lá muito fácil, lá tem uma divisão preconceituosa, né? Então ele foi para uma escola, tipo assim, a pior escola. E aquela escola lá nos Estados Unidos, as escolas só recebem verbas se os alunos tirarem notas. É diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, recebe verba de acordo com o número de alunos. E lá não, é de acordo com a nota dos alunos. Se fosse aqui assim, eu acho que a gente tava meio ferrado, né? Pelo menos na escola que eu trabalhei, não ia ser muito bom não, porque a maioria dos alunos lá tira nota baixa. Primeiro bimestre, uma turma de 30 alunos ou 40 alunos, 10 passam, o resto todo mundo reprova, todo mundo fica. Então ia ser complicado, né? Mas aí ele vai para essa cidade, aí ele vai morar num lugar horroroso, um cortiço parece, sei lá. E ele na hora que ele tá chegando na escola para apresentar o currículo dele, tem um professor que tá fugindo da sala de aula porque ninguém dá conta daquela sala. Aí ele fala pro diretor o que é aquela sala. Aí o diretor fala, não, mas não é possível, então um diálogo lá. Eu sei que ele começa nessa turma, né? E aí ele tem muita dificuldade, meus irmãos, quando vocês vão ver, ele tem muita dificuldade até ele conseguir entrar no coração daqueles alunos. São alunos realmente difíceis, difíceis. Mas são coisas boas que a gente tira, você não vai tirar de um livro, de um filme que a gente assiste que contribui para o nosso crescimento profissional, você não vai tirar tudo, porque você não vai conseguir fazer tudo, porque você não é aquela pessoa. Mas você vai pegando instrumentos que você pode estar usando na sala de aula, igual lá. Lá no filme, ele enche a sala de aula de cartazes, escrito à mão. Ah, mas não tem papel, escreve em folha de chamex. Toda escola tem. Não tem cartolina, não tem papel cartão, não tem nada. Vai na folha de chamex, cola 4 folhas de chamex, ou 2 que seja, bota frases positivas. Ele encheu em cima assim, do quadro, assim, na sala, de frases positivas. Ele disse, somos uma família, perca tempo fazendo bem. Não existe. Como é que você entra na sala de aula e você não fala nada de bom para esses alunos, só dá a sua aula, só dá o seu conteúdo? Não, eu sou pago aqui para dar conteúdo, eu não sou pago aqui para dar conselho para ninguém. Que isso, gente? E eu conheço professor assim. Eu não sou pago para dar conselho. Que pessoa triste é essa? Uma pessoa triste, uma pessoa dessa, que não tem compaixão pelo próximo e ele será julgado pelas suas próprias ações, né? Então, assim, ele sempre fala para os alunos que eles podem sonhar, que eles merecem sonhar, que eles são alunos que vão aprender, ele tá ali para ajudar. Então, assim, o decorrer do filme é maravilhoso. Você vai olhando e você vai tirando lições que você pode estar usando na sala de aula. Então, vamos fazer umas perguntinhas antes da gente ler a leitura do Evangelho para professor. Você é interessado na vida dos seus alunos? Né? Tem professor que não tá nem aí. O menino apanha em casa, o menino é violentado, o menino
no lugar, não é só apanhar, né? Tem meninos que são massacrados, eles apanha tanto, né? Uma violência absurda e você nem tchum pra ele. Eu lembro que quando eu estava lá na escola, tinha uma menina muito bonitinha, ela tinha um cabelo liso e ela era um pouco largada, né? Ela tinha muito piolho. Eu lembro, aí as professoras assim, Gleide, fulana tá cheia de piolho. Aí eu ia lá, falava pra ela lavar o cabelo, né? Dava umas dicas pra ela. Aí, de tanto ela confiar em mim, um dia ela contou um segredo dela, que eu não sabia o que fazer. Ela contou que o irmão dela abusou dela. O irmão dela, na época, assim, tinha 10 anos, ela tinha 8. Ele abusou dela. O irmão. Meus amigos, ele era um dos melhores alunos da escola. Ele era o melhor aluno da sala. Ele nunca deu um trabalho na escola, ele nunca levou chamada, ele nunca levou advertência, ele nunca levou nada. Ele era um ótimo aluno. Eu nem sabia que ela era irmã dele. Quando ela me falou quem é seu irmão, que ela me contou que eu conhecia ele, eu fiquei maluca da cabeça, não vou mentir. Eu sei que eu fui para a igreja, era um dia de adoração, eu chorei tanto, porque a dor dela ficou sendo a minha dor. E ela era totalmente bagunçada, desnorteada. E aí tá, uma coisa aconteceu há anos atrás, né? E depois disso, teve outra pessoa que abusou dela, que eu não lembro mais se foi primo ou uma prima, sei lá, um negócio assim. Né? Nesse mundo aí doido, uma prima que gostava do sexo feminino, e aí parece que abusou dela também, né? E não conta pra ninguém, senão, né? E ela ficou calada. E o irmão. E aí ela não prestava atenção direito nas aulas, ela era toda bagunçada. Aí eu, conversando com o orientador, nós decidimos, vamos contar pra mãe dele, a mãe dela. Chamamos a mãe. E aí pedimos autorização pra ela e falamos que ela tinha que resolver esse assunto, ela tinha que quebrar esse ciclo, né? Ela tinha 11 anos. E aí quando a mãe chegou, que a gente começou a falar, meu Deus, a mãe quase enlouquece. Quase enlouquece. Porque esse menino era aquele menino que a mãe tem como perfeito. E eu sei que depois ela ainda ficou estudando lá, né? Eu perguntei como é que foi lá na sua casa. Ele quase morreu, quase quebrou a casa toda, porque ele não queria que ninguém descobrisse o que ele fez. Porque parece que ele fez uma vez e aí nunca mais ele se arrependeu, vamos dizer assim, né? Mas aquilo marcou ela para a vida toda. E ela tava já com 11 anos e ela não conseguia esquecer. E eles nunca conversaram sobre isso, ele nunca pediu perdão. E você já pensou você conviver com seu irmão, sabendo o que seu irmão fez? Não é fácil não, dentro do mesmo teto. Eu sei que com o passar do tempo ela tirou ela da escola, eu não sei mais nem para onde ela foi, mas eu rezo por ela, eu falo, Senhor, cuida dela. Eu pedi diante do Santíssimo por ela. E olha, meus irmãos, eu tenho tanta vontade de quando eu vejo um aluno sofrendo, eu levar lá na igreja e botar diante do sacrário e rezar. Mas a maioria deles são de outra denominação religiosa e eu tenho medo de se dar uma confusão. E eu peço perdão a Deus, se é por medo ou se é por... Eu não sei, eu sei que eu falo assim, eu não fiz, né? Eu já tentei várias vezes e nunca deu certo. Talvez seja Deus me protegendo ou talvez seja minha fraqueza mesmo, não sei. Mas eu rezo. Eu mesma vou na adoração, eu vou e rezo, eu peço, Senhor, cuida, porque eu não sei o que fazer. Então, meus irmãos, conhecer a vida dos alunos, como é que uma menina dessa estuda? E ela era chamada de preguiçosa, de cebosa pelos professores, de que não quer nada, mas ninguém sabia o que ela estava passando dentro dela. Então é fácil julgar os outros assim, né? Então os desafios dos professores dentro da sala de aula são enormes. Você consegue dar um bom dia de verdade na sua escola? Você consegue vencer os desafios de aprendizagem? A gente chama de problema, mas problema é um assunto de objeto de pesquisa. Então, se você acha que aquele aluno é um problema, comece a estudar ele como objeto de pesquisa, pesquise. Vá nas redes sociais aí, vá na IA, né? Agora é tudo IA, tudo é o chat GPT. O professor não planeja mais não, ele vai lá no chat, joga a matéria, sai tudo planejadinho. Que lindo, né? Ninguém quer mais pensar, né? Em raciocinar. Só que o ser humano não está dentro daquela IA ali, da inteligência artificial, não está. Ali alguém escreveu e colocou o que supostamente pode acontecer, mas essa cabecinha aqui só entra Deus e mais ninguém. Psicólogo, psiquiatra, psicanalista não entra, neurologista, mas Deus entra.
Então, se você é uma pessoa que só culpa os alunos, começa a ver também a sua culpa dentro de uma sala de aula. Não é só os alunos que são culpados, os professores também são. Então, como é que você combate a indisciplina da sua sala de aula? Como é que você vê os desafios sociais nessa sua sala de aula? Como é que você procura conhecer os seus alunos? Como é que você joga nos alunos o seu mau humor? Você é mal-humorado, mal-humorada, trata o menino com falta de respeito. Criança gosta de ser respeitada, né? Toda sala tem um aluno líder. Como é que você trata esse menino? Mal ou bem? Ou você é daqueles professores que tem um aluno bom, aquele é agradável, o que não presta você exclui. Eles percebem isso também, né? Então, assim, dentro de uma sala de aula, tenha regras claras. Faça surpresas na turma de vez em quando. Ah, mas eu tenho 10 turmas. Paciência, né? Faça 10 surpresas, uma turma em cada turma. Não dá conta de fazer uma por vez, seguidas, faça de vez em quando. E quando a gente fala de surpresa, necessariamente não envolve só dinheiro, envolve boa vontade, envolve desejo, vontade de fazer algo diferente. A nossa oratória, né, o nosso dom de falar dado por Deus, ele pode fazer qualquer coisa diferente. Naquele dia eu não vou dar aula, eu vou cantar. Eu não sei cantar. Bota uma música no celular, bota numa caixinha de som e canta com eles. Faz alguma coisa, né? Ah, os alunos te odeiam. Tem professor que o aluno odeia, isso é ruim. Você já imaginou o que é ódio? Uma criança, todo dia quando ela te olha, ela te deseja o mal. Se não for na oração, meu irmão, você vai pegar muita doença, viu? Dê uma chance a você mesmo. O professor também erra, então se dê uma chance de você consertar. Não desista, mesmo quando você perdeu o controle, né? Quem é que você busca para te aconselhar quando você está num momento difícil? Eu sei que tem muitos professores aí que são aversos aos coordenadores. O coordenador é chato, o orientador é chato, o diretor é chato, todo mundo é chato para você, menos você, né? Tá ótimo, então tá bom. Então quem é que te aconselha? A quem é que você busca ser ouvido? Ou quem é que você ouve? Quem é que se importa com você? Nesse mundo profissional que eu falo de professor. Não no mundo profissional que você tem as amigas que você vai lá no shopping, vai lá não sei aonde conversar, não sei lá onde é que você vai, né? Na praça, no boteco, não sei. Você vai conversar e se parecer, não. Quem é que te aconselha quando você precisa de conselho dentro de uma sala de aula? Quem você confia, né? Eu vou nele aqui, ó, Jesus e Nossa Senhora e pronto. Às vezes eu ouço de outros colegas, mas as reclamações são as mesmas, então eles não têm muito como me ajudar, eu vou em Deus, né? Então, assim, muitas vezes, nós somos culpados pelos gatilhos ruins que os nossos alunos recebem e acabam extravasando. Nós somos culpados. Nós somos a culpa. Então, assim, brinque com seus alunos, incentive, comemore com eles. Eles acertaram, palmas. Ah, mas não foi a turma toda, não importa. Aquele que não conseguiu, ele tentou. Só que a gente esquece, meus irmãos, que dentro de uma sala de aula tem um mundo. O aluno, quando ele vem para uma sala de aula, ele traz um mundo dele. Ele traz a indiferença do pai, ele traz a indiferença da mãe, ou da madrasta, ou do padrasto. Igual essa menina que trazia essa dor no coração dela há quantos anos. Isso aconteceu quando ela tinha 8, ela já passou no 9, ela tinha reprovado e ninguém sabia. Mas aquilo machucava ela. Ela sentava no fundo da sala. Às vezes ela inventava de namorar, ela já estava querendo namorar. Então ela acabou confiando em mim para contar. Porque eu sempre olhava para ela, talvez Deus, né? Talvez não, Deus me deu essa facilidade de ver que tinha alguma coisa errada com aquela criança. Alguma coisa tinha errado. Ela não era para ela ser daquele jeito. Aparentemente ela era inteligente, mas ela era ansiosa. Muito ansiosa, muito mesmo. E nem se falava muito em ansiedade nesse tempo. Nem se falava em TEA, nem TDAH, nem TOD, não se falava nisso. Sabia que a gente tinha uns alunos diferentes, mas o que era que ele tinha não se comentava, né? Então, assim, confiar nos seus alunos, por fé neles. O que é que Jesus faz com a gente se não é colocar fé em que eu tenho uma capacidade de mudar, de sair dessa minha vida de pecado? É fé, gente. Se Deus não tivesse fé nessa terra, ele já tinha destruído ela. Porque todo dia tem uma guerra,
Todo dia tem uma coisa diferente. Todo dia tem um trem estranho aqui na terra. Mas como é que essa terra ainda está de pé? Porque Deus coloca a sua fé em quem Ele criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu não posso colocar fé no meu aluno. Eu não posso depositar no meu aluno um amor. Eu não posso. Então, surpreenda eles. Seja caridoso com seus alunos. Ame-os de verdade. Peça a Deus para te dar esse dom. Senhor, que eu amo meus alunos. Aquele mais difícil, Senhor. Que eu veja Jesus nele. Apesar, pode não ser batizado, mas é uma criatura de Deus. Deus o fez. Como é que eu desejo que o meu aluno morra? Tomara que morra logo. A polícia vai matar loguinho. Que é isso? Isso não é de Deus. Né? Como é que, se você trata os seus alunos com respeito, eles te devolvem de volta, né? Qual é a regra de ouro? Fazei o que você quer que faça com você, fazei também ao outro, né? Assim, a regra de ouro para a gente viver. Tudo que você quiser que faça com você, fazei você também ao outro. Independente da idade do outro. Eu quero ser respeitado, eu respeito. Eu quero ser amado, eu amo. Eu quero ser perdoado, eu perdoo. Eu quero ser entendido, eu entendo. Como diz São Francisco de Assis, né? Amar, que ser amado. Perdoar, né? Na verdade, onde houver ódio, que eu levo amor. São Francisco é isso, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então é ser um Francisco de Assis no meio dos nossos alunos, né? Eu trouxe aqui para a gente refletir sobre isso. Dentro do Evangelho, a nossa vida não pode ser falada da boca para fora, sem a gente esquecer de Deus, né? Sem a gente esquecer de Jesus. Jesus nos traz ensinamentos. Jesus nos traz... Ele nos traz respostas. Ó, Espírito Santo, obrigada. É só o Senhor mesmo. Jesus nos traz respostas. As respostas estão todas na Bíblia. E eu peguei Mateus... E vocês acreditam que eu não sei como é que acontece, mas parece que alguém vem e pega a Bíblia, né, e tira do lugar. Eu marquei e aí some, do nada some aquilo que você marcou. Não é coisa do inimigo? É coisa dele. Porque eu marquei, eu tenho certeza. E agora, na hora que a gente precisa, eu estava aqui pronta para ler e não achei, mas eu vou ler outra. Depois eu acho aquela que eu ia ler hoje, né? Não tem problema não. O inimigo não vai vencer não, não vai nos vencer não. Vamos ler Mateus 9, 35 a 38, que diz assim, que também vai casar com o que a gente falou aqui hoje, né? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Só aí você já vê que Jesus ensinava, mas além de ensinar, ele curava, né? A gente também pode curar com amor, o amor cura. O que a gente faz com o nosso filho quando ele cai? A gente dá um beijinho, né? Passou, mamãe, passou, e passa, né? Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão. Fecha os olhos, vê a sua sala de aula e fala, vendo a minha sala de aula, eu fiquei tomada de compaixão. Porque se eles erram é porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus disse na cruz, né? Porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor, igual nossos alunos. Disse então aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. E o que a gente busca aqui, meus irmãos? Que dentro de uma escola surjam esses operários. Dentro de uma escola surjam essas pessoas que desejam trabalhar com os alunos, que desejam ter compaixão com os alunos, que desejam amar os alunos, que desejam perdoar os alunos, que desejam gastar tempo conversando com eles. O conteúdo, se você for parar para pensar na sua vida lá do ensino fundamental, você lembra de pouca coisa.
Você vai lembrar de professores bons que marcaram vocês emocionalmente. Você vai lembrar de algum conselho que foi dado. E olha que naquele tempo nem se precisava ficar gastando tanta saliva dando conselho, porque as pessoas parece que já viviam uma regrinha, né? Tinham os indisciplinados, mas eram menos. Agora não. Agora a gente tem que ensinar. A gente tem que gastar tempo ensinando a amar, ensinando a perdoar, ensinando a ter compaixão, demonstrar isso pelos alunos. E não é abrir a porta da sala, sai! Pode sair! Ou então chegar na coordenação, igual já chegaram em mim e falava, ou sou eu ou é ele na sala. E eu entendo. Tem horas que realmente. Então eu tiro o aluno, porque o senhor é mais importante. Eu sei. Fazer o quê? Não necessariamente, né, esse grau de importância aí que eu tô falando. Eu falo porque os demais precisam. Um só tá incomodando, então vamos tratar com esse um. Vamos ter compaixão. Jesus olhou para eles com compaixão. Então olhe com compaixão pelos seus alunos, pelo amor de Deus. Dessa quaresma, peça isso de coração. Senhor, dai-me um coração humilde. Dai-me um coração manso para que eu olhe para o meu aluno com amor. Com o amor que o Senhor olha para a humanidade, com o amor que o Senhor ainda não destruiu essa terra, porque o Senhor está esperando, o Senhor tem fé de que eu mude, de que eu tenha mais compaixão pelo meu aluno, que eu tenha mais misericórdia. Então, meus irmãos, não é difícil, não é impossível, senão Jesus não tinha dito. Tudo que ele falou, ele ensinou seus apóstolos, ele ensinou. A gente tem que ter essa coragem, a gente tem que ter essa capacidade de amar, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Em tudo, na minha casa, com quem eu convivo, meus filhos, meu esposo, ou eu viúva, não importa, que o meu coração seja manso e humilde. Que eu saiba perdoar aqueles que precisam do meu perdão. E pedir perdão àqueles que eu magoo, né? Aí eu trouxe também aqui do Catecismo da Igreja Católica. Esse tá aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei, ó. A mesma coisa eu fiz com a leitura do Evangelho. Agora, para onde foi o papel, meus irmãos, eu não sei. Mas pode ter sido também o Espírito Santo, né? Que eu ia ler outra leitura e o papelzinho sumiu. Não sei para onde foi parar. E era verde igual esse, mas eu não sei. E eu preparei essa leitura ontem à noite. Eu tava olhando e falei, não, vou ler isso aqui, vou ler amanhã, né? Mas aí não achei. Mas vai ser essa que deu. Compaixão pelo povo que sofre. Aqui que tá escrito nesse versículo, né? Dentro do capítulo 9, em São Mateus, compaixão pelo povo que sofre. Na Bíblia da Ave Maria. E no Catecismo da Igreja Católica, deixa eu tirar essa Bíblia aqui, peraí. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E no Catecismo da Igreja Católica, eu peguei o parágrafo 2547. Aqui, ó. Fica ao contrário, né? 2547 o parágrafo. E diz assim, que fala sobre a confiança. Se os alunos não confiarem em você, eles não aprendem. A neurociência diz isso. Se os alunos não confiarem em você, ele não aprende. Tirando aqueles que aprendem porque ele acha que você é um mero instrumento de transmissão de conteúdo, aqueles que não aprendem assim, eles não aprendem. Tá? Aí diz assim, o Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos bens seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Como é que a gente pode casar tudo isso com o que nós lemos aqui? Que dentro da nossa escolha profissional, a gente não pode colocar a nossa vontade, a nossa esperança, a nossa confiança no nosso salário. E olhe bem o que eu estou dizendo, eu estou falando isso com propriedade. Não coloque. Não coloque.
Se o seu consolo é só o salário que você recebe, você está indo aí de mal a pior. Tenho certeza. E não é porque Deus te abandonou, não. É porque você não quer Deus cuidando de você. É uma escolha sua. E ele é bem educado. A gente já ouviu falar isso. Deus é educado. Ele não vai invadir. Ele te deu liberdade. E se ele quisesse acabar com Adão e Eva ali naquela hora e começar tudo de novo, ele teria feito. Né? Mas ele deu liberdade. A minha liberdade é sagrada para Deus. Ele me deu ela. Eu é que decido o que eu vou fazer dela. Então, assim, se você coloca o orgulhoso, procura só o poder aqui na terra, né? Só se abastecer das coisas da terra. Se abandone nas mãos do Pai do céu. Se abandone. Procure Deus quando você for fazer as suas coisas aqui. Chame-o, Pai, eu preciso de Ti. Me envia o Teu Espírito Santo para clarear minha mente de como é que eu vou tratar aquele aluno mais difícil que eu tenho na sala de aula. O indisciplinado, o complicado. Como? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu não sei. Eu não consigo saber quem ele é, mas o Senhor sabe pelo problema que aquela criança está passando. Se dispõe a ajudar, gente. Conheça o seu aluno. Você não é mágico, não, mas você tem Deus. É Deus que vai fazer o resto, porque você vai se colocar como servo. Como diz na Bíblia, Senhor, enviar operários para mestre. Você vai se colocar como operário de Deus. E Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te ajudar. E não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã não existe. Ele pertence a Deus. Porque se Deus quiser acabar com o mundo hoje à noite, aí, já era. Diz a ciência, né, que a pessoa quando ela está perto de morrer, geralmente é de doença, né? Não sei de acidente acontece isso, mas de doença sim. Não sei como é que diz assim, morreu na hora. Ninguém morre assim na hora, né? Eu acho que tem. Diz que durante 7 segundos, antes de uma pessoa morrer, passa tudo que você fez na mente. Você vê tudo. Aí você morre. E aí? Eu acredito que a ciência não fala, mas eu vejo assim que é os 7 segundos do seu julgamento. Se você chegar diante de Deus sem a roupa da veste para entrar na festa, lá na Bíblia tem a palavra que Jesus conta que ele pergunta por que você está aqui sem a roupa. Ele não responde nada, porque você não vai ter nada para responder para Deus. Nada. Você não vai ter nem a coragem de olhar para Ele no julgamento. Você não tem nenhuma resposta, porque você não conseguiu fazer nada diferente. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus. Estamos ainda na quaresma, aí na segunda semana, começando mais uma semana. Peçamos a Jesus essa dádiva, essa bênção que é o Espírito Santo para nos ajudar. Peçamos a Nossa Senhora que a gente silencie quando tiver que silenciar, mas que a gente ajude, que a gente estenda a mão a quem tiver que ser estendida. Do porteiro ao diretor. Seja uma luz na sua escola, seja um sal na sua escola, seja diferente. Transmita algo diferente no lugar onde você está. A escola precisa disso. Já tem tanta coisa ruim ali dentro, tanta coisa ruim. Senhor, nos ajude. Eu te rogo, Senhor Jesus, por cada professor desse Brasil, por cada aluno, cada família. Quantas pessoas são atingidas quando eu sou um servo teu, Senhor? Porque é como a corrente do bem, ela não fica só em mim, ela vai passando de um para o outro. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê coragem. Perdão, o vídeo ficou maior do que o que eu esperava, porque a gente fica conversando. Gente, às vezes dentro de mim tem um negócio que queima, pedindo assim, fale, eu não tenho para quem falar. Eu não tenho. Ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar, ninguém quer mudar. E eu nem gosto dessa palavra ninguém, que ela nem existe, né? Mas as pessoas não querem ouvir. Mas eu lembro, quando eu tô assim, falando, isso aí não serve pra nada. Eu lembro do santo que tava pregando, ninguém queria escutar, ele foi pro rio pregar pros peixes. Eu vou lá pregar pros peixes, ninguém quer ouvir, não? Eu vejo às vezes assim, eu não sei nem olhar isso, né? Eu não sei, eu não posto pra ter seguidores, nem pra ter likes, não é nem isso. Mas eu fico vendo as visualizações, 1, 2... No Brasil, que tem mais de 208 milhões
de professores, de habitantes e tantos professores. E hoje em dia os professores perdem tempo só no celular. Só no celular. Alguns, né? Não são todos, mas alguns. Fazem mais nada, até dão aula e sentam em celular. Celular, 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 a doença. De que você está doente? De celular. Para mim é a pior doença. Pior doença. Fiquem firmes, meus irmãos, fiquem fortes, fiquem com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas falhas, dos nossos pecados. Mais uma semana para nós refletirmos e pedirmos ao Senhor que me mude, que eu seja a luz e sal onde eu estiver. Um grande abraço, peçamos a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos guarde, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.